Já dá para ver um pouco de como que vai ser, né, a parte do tingimento. Eu sempre indico você estar pegando, quando você compra couro, normalmente vem embrulhado em alguma coisa, e você utiliza esse embrulho para não sujar a sua mesa, né? E aí no tingimento já dá para ver que eu utilizo bastante, né, que tem um pouco de tinta ali para tudo que é canto. Eu vou pintar esses porta-copos aqui, é realmente só para mostrar como que funciona na prática a pintura. Quando você compra essas tintas base de água, estou utilizando aqui essa tinta fina, na cor café. E aí você é, sempre tem que ter cuidado, gente, porque normalmente fica muito pigmento no fundo. Inclusive, é uma das indicações, né, do fabricante você agitar bastante essa tinta para poder retirar esse pigmento que fica no fundo. Ele normalmente tem um nomezinho, né? Ele cede, enfim, ele fica aqui no fundo, aí você é legal misturar. Eu já vi muito isso no amarelo, principalmente. Não sei por que específico, mas o amarelo ele tem um pigmento que fica muito no fundo. E aí ele fica tipo duas cores, sabe? Tem uma cor mais clara e o pigmento mais forte aqui embaixo. Não, a tinta não tá estragada, só tá por isso. É só uma questão da tinta base de água mesmo. E aí para aplicar eu vou utilizar o pincel de algodão. Nas tintas à base de água, o que é que você vai estar podendo utilizar? Inclusive, tem até uma ferramenta aqui, se você quiser também, dá para utilizar, mas é para pinturas mais detalhadas, né, com detalhes, que é uma ferramenta mais comum de se utilizar, que são os pincéis. Matheus, esse pincelzinho desse tamanho, tu vai pintar o quê, pelo amor de Deus? Normalmente, eu pinto os desenhos mais realistas, coisas do tipo. E aí eu vou, né, com esse pincelzinho aqui, eu vou preenchendo aqui as áreas e vou adicionando cores. E eles precisam ser mais detalhes, né, menores, né? Tem um detalhe maior. Então, para esse tipo aqui, para esse tipo de pintura, para esse tipo de pintura eu preciso utilizar esse pincel menor. Mas se você quiser pintar uma área maior, aí você vai aumentando, né, o tamanho do pincelzinho. Mas é um pincel comum, tá? De cerdas, aqueles que, enfim, compra para arte, para colégio, coisas do tipo. Você pode estar usando. E também pode, né, utilizar como eu aqui o algodão. Matheus, tu não vai utilizar a boneca para isso? Não. Normalmente a boneca ela vai fazer uma sujeira enorme nessa parte de tinta base de água e eu não indico muito ela para estar utilizando, tá? A tinta base de água. E como a boneca absorve a tinta, ela vai mais beber a tinta do que aplicar no couro em si, no caso da tinta base de água. No álcool não tem isso. E aí eu vou mostrar aqui para você, tá? Como funciona aí. Eu vou pegar um potinho. É bem importante isso aqui também. Você pega um potinho para separar essa tinta. Não é legal estar utilizando a tinta, pegar um pincel assim e mergulhar aqui no pote de tinta direto, porque pode ter contaminação. Tinta à base de água é uma tinta mais vulnerável, tá? Digamos assim. Por ela ser à base de água, não tem nenhum solvente, ela fica aberta para contaminação de alguma coisa, ela vai ficar com cheiro, mau cheiro, vai estragar mais fácil, mais rápido. Deixa eu só dar uma atenção aqui, gente, pro comentário. O Marco comentou aqui, eu costumo usar só tintas à base de álcool. Já tive problema com algumas cores específicas de algumas marcas que mesmo após o acabamento com brilho e cera de abelha, por exemplo, mudarem de cor. Tá interessante. Marco, inclusive é uma coisa que eu vou comentar sobre, tá? Mas no finalzinho, que é sobre essa mudança de cor. Eu queria até depois que tu me detalhasse mais, se puder, né, sobre contexto aí sobre essa mudança de cor. Qual foi a cor que utilizou, como é que mudou, se perdeu a cor, se ela ficou mais escura, se ela ficou mais clara. Tu comenta aí que aí a gente até conversa mais sobre também esse assunto que eu gosto. E aí, pronto, coloquei aqui a tinta no potinho.
Isso é importante para não estragar a tinta do potão ali. Eu não quero jogar fora esse pote todo de tinta, então eu vou separando aqui de pouquinho em pouquinho. Aí vou usar o pincel de algodão. E aí vocês vão perceber, gente, que a tinta base de água, ela funciona de uma forma muito diferente. Como ela vai criar uma camada superficial, a gente tem que ter uma paciência a mais com ela. Vocês vão notar o porquê. Ó, eu vou pingar aqui e aí vocês percebem que tá ótimo aqui, né? Nossa, ela vai cobrindo toda a superfície. Mas se eu for passando o pincel muito forte, eu vou tirando essa cor. Porque o que é que acontece? Ela vai secando em alguns pontos e alguns outros pontos não vai estar completamente seco. E se eu passar o pincel novamente, ela vai retirar aquele excesso de tinta. Então, sempre que você for aplicar tinta à base de água, você vai estar sempre com o pincel bem carregado, né? Você pintou um pouquinho, já carrega de novo ali, já vai aplicando mais, para ter 100% de certeza que você não vai ter um espaço ali sem tinta. Isso é um detalhe importante, tá? Na aplicação dessa tinta, à base de água. Ó, aqui já tá seco de novo, eu já vou ali e carrego um pouco mais. Tem algumas partes que não estão completamente pintadas. E aí eu venho fazendo, pintando por onde não tinha, né? A tinta. Tento deixar o mais uniforme possível, tá, gente? Em movimentos circulares aqui. E tá pronto. Aqui é só deixar secar. E essa tinta, ela tem uma aderência, né, muito boa. Então não tem problema nenhum. Eu faço chaveirinhos de PET que eles aguentam bastante coisa, né? Você usa em bolsa, usa na chave ali. E eles são pintados com tinta fina, né? Tinta base de água. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Inclusive, essa gatinha que apareceu na oficina passada. Se vocês quiserem ver ela atrapalhando na oficina, ela vai estar aparecendo. E aí, isso aqui é pintura com tinta base de água. E aí, nesse caso aqui, eu não consigo utilizar tinta base de álcool, de forma nenhuma. Esse resultado aqui eu só consigo com tinta base de água. Tinta fina, a custom, né? Só consigo com esse tipo de tinta. E aí é esse detalhe que a gente traz, né? Tem tipos de trabalho que a gente vai precisar utilizar uma outra tinta. Então, ó, aqui já vai estar secando um pouquinho na primeira camada, né, de tinta, mas dá pra ver que ela, né, tem uma cobertura boa, né? E aí eu vou deixar desse jeito aqui para mostrar para vocês. Aqui ainda não tá completo, tá? Tem algumas falhinhas aqui que dá para passar mais tinta. Mas eu vou deixar assim para mostrar para vocês a diferença, tá? Que faz de utilizar um pincel que já tá mais seco, né? Ele não tá 100% carregado ali de tinta, para um pincel que tá com uma carga maior de tinta ali, já tá bem cheio. Ó, já tá quase seco. Tá vendo? Aqui dá para notar melhor, que tem umas falhinhas. Dá para ver um pouco do fundo do couro, né? E aqui é porque eu tava utilizando o pincel mais seco e aí ele vai tirando um pouco, né, essa tinta. Ele vai tirando ali o excesso de tinta que ficava na superfície. Matheus, como é que eu resolvo isso? Aí você vem com um pincel de novo, com mais tinta e vai aplicando outra camada. Bem calmo, tá, gente? Com um pincel bem leve assim, não precisa forçar aqui nem nada, porque como é uma camada superficial, você não precisa que a tinta entre, né, no couro. É que eu espero que seja suficiente. Aqui já dá pra ver que pintou bem. E aí o que é que acontece aqui agora? Preciso deixar essa tinta secar, né? Ter um tempo de cura dela. Matheus, ela, na minha visão, né, com uns 10 minutos já tá seca. Tá, ela já tá seca, mas a tinta por si só, ela tem um tempo de cura. É tipo
Eu tô levando para a área da construção demais, né? Não sei por quê, mas é tipo você pintar uma parede e ela tem lá um detalhe na lata da tinta. Tinta seca ao toque em 30 minutos, mas totalmente seca após 12 horas, 20 horas, coisas assim. Tem também, às vezes, a detalhe, você pode aplicar tantas demãos de tinta, né? Você vai aplicando uma camada em cima de tinta em cima da outra camada de tinta. Você precisa de dar um intervalo de tantos minutos. Então, aqui também tem isso, tá? No intervalo de uma camada sobre a outra, você pode esperar aí alguns minutinhos, tá? Poucos minutos. Aqui é porque é um tempo muito seco, né? Eu sou de Fortaleza. Então aqui tem um solzão bem forte. E aí em poucos minutos a tinta já seca o suficiente para eu conseguir aplicar uma camada. Enquanto ela estiver brilhosa, que você olhar assim e nota que ela tem umidade, que ela tá meio com água ainda, ó, dá para ver aqui, ó. Tá vendo que tem uns pontos bem mais brilhosos aqui, ó. Ó, aqui, pronto. Você percebe que tá molhado ainda, então ela não tá seca. Mas tem outras partes ali que já tá bem mais sequinho, né? Tá mais uniforme, e aí você nota que aquela parte ali já dá para, se você quiser, né, aplicar um pouco de tinta a mais. E aí colocando várias camadas. Quanto mais camada, mais tempo de cura vai precisar, tá, para essa tinta. Eu falei com a Lívia, que é a pessoa da Veox, lá, responsável pela Veox, e você também pode entrar em contato com esse pessoal para tirar suas dúvidas, se precisar. É, ela tem um tempo de cura, de secagem de 12 horas, tá? A tinta base de água. Matheus, por quê? É, ela me falou uma palavrinha específica que eu até anotei que eu achei interessante para trazer para vocês. Que é a cristalização da resina. Então, essa resina precisa de 12 horas para fazer essa cristalização e ter essa secagem por completo, tá? Então, ela vai demorando desse tempo mais ou menos. Se você tem um clima de chuva e tá um tempo mais úmido, pode atrapalhar um pouco esse tempo de secagem, tá? Como aqui é um tempo mais seco, tem, né, até chovendo aqui, recentemente a gente amanhece, tem chuva aí, dá uns 2 minutinhos, 10 minutinhos já tá sol de novo. É tipo assim, em Fortaleza. Então aqui sempre tem um solzinho, sempre tá um pouquinho seco, então não tem problema nenhum. Às vezes até diminui esse tempo de 12 horas. É, Agora, gente, já apliquei aqui a tinta base de água fina, né, da Veox. Eu vou também utilizar a tinta de acabamento, tá, da Scoop. É a mesma coisa, tá? Ela tem os pigmentos aqui no fundo. Aí você precisa agitar bastante. Eu tô agitando pouco porque eu já passei um tempinho agitando antes, tá? Então, normalmente você vai passar um minutinho pelo menos aí balançando essa tinta. É, Vou só pegar o pincel aqui, gente, só um instantinho. Pronto. E aí vocês vão notar que a tinta de acabamento, ela é uma tinta base de água mais diferente, muito diferente da tinta fina. A tinta fina, ela se assemelha muito a uma acrylex, né? Uma tinta acrílica mais tradicional. A tinta de acabamento, ela traz um pouco de tinta para couro, uma coisa mais que você não utilizava em um papel, por exemplo. Não utilizaria em um papel, no caso, né? Principalmente por causa dessa cera. É, uma coisa que eu... Obrigado. Não peguei foi o potinho. Pronto, eu vou colocar no potinho aqui para vocês verem a textura dela, ela é diferente também. Ela é mais líquida, mais água. Lembra muito uma coisa mais água, sabe? Bem diferente. E ela tem um cheiro bem diferente também. A tinta base de água da Velcro, ela não tem cheiro nenhum praticamente. E a tinta de acabamento, ela já traz um cheiro de produto. Aqui já dá pra ver que ela
Tem um fundo mais transparente, né? Quando você vai aplicando aqui. E não é nem só por conta da cor, sabe? Eu já usei o preto da outra vez e ela tem esse fundo um pouco transparente mesmo. Mas tem uma cobertura muito, muito boa. É um tipo de tinta que eu normalmente levo, digo que ela é um intermediário entre a tinta base de água e a tinta base de álcool, porque ela tem característica de tinta base de álcool, só que é a base de água. É basicamente isso. Ela lembra muito a tinta base de álcool, mas não tem aquele cheiro, não tem a questão do, não traz também a questão do ressecamento, né? Inclusive tem cera na composição dela, é bem diferente. Aí aqui é a mesma coisa, tá, gente? Você vai aplicando mais camadas para poder deixar mais uniforme. E basicamente já tá pintado aqui o couro, né? Já tá quase pronto. Outro porém da tinta de acabamento, eu percebo que ela demora um pouco mais para secar, tá? Tenho, a- tem essa questão. Como a gente precisa carregar mais o pincel para estar pintando mais, que ela é uma tinta mais transparente, você vai estar aplicando mais tinta e deixando ele mais, né, a peça mais úmida. Mas é um resultado bem legal, dá para perceber que ela tem uma cobertura muito boa e que tem um visual muito legal, assim. Acho que ela lembra muito o resultado final de uma tinta ou de um tingimento, né? Parece muito uma tinta à base de álcool, mas ela também não penetra nas camadas do couro, né? Ela não tem essa penetração. Ela fica aquela camada superficial. Eu vou esperar secar aqui, só para mostrar o resultado final, né, para vocês, como que vai ficar. Enquanto isso, a outra já tá bem seca já. Dá para ver um pouco mais, ó. Com a tinta fina já tá 100%. Aqui, acho que ainda vai demorar um pouquinho, então. Eita, deixa eu ver comentários. Marco, outra coisa, eu vou também comentar mais sobre essa questão do acabamento, tá? No final. Tá. Marco comentou aqui, eu uso aerógrafo e espalha bem. Acabei fazendo os cálculos e a economia é enorme. É verdade, é muito, muito econômico. E para o ressecamento eu uso cera incolor creme brilho. Espalho e depois raspo com espátula, parece tratado. Olha aí né? É um uso muito bom, realmente. Eu não costumo utilizar o creme brilho, sabe, pro carnal, mas é coisa minha porque eu não pinto o carnal. E aí eu não tenho muito sobre falar, né, muita experiência para falar sobre isso. Normalmente eu sei que o pessoal utiliza, né, creme brilho no carnal para tirar um pouco de ressecamento. Mas o Marco aí já deu a ideia, gente. Para quem estava perguntando sobre ressecamento aí, dá para fazer isso. O aerógrafo realmente é uma ferramenta que economiza muito, muito, porque você utiliza esse pincel, ele vai pegar uma carga enorme de tinta, né, e vai despejar uma parte, mas vai ficar resíduo nele. No aerógrafo não, ele solta tudo. Tudo que tem de tinta ali, ele vai jogar ali na superfície do couro. Vai ficar um pouco no ar, claro, mas a maioria vai pro couro. Deixa eu ver.
Matheus, desculpa aí minhas interrupções e comentários, mas mostrando como eu faço, espero que você me corrija e mostre o correto. Aí aprendo mais. Não, oxi, gente, ó, não precisa pedir desculpa nenhuma, não é interrupção nenhuma sobre os comentários. É opção minha parar aqui o momento e dar atenção para vocês, tá? Então, pode comentar, pode mandar dúvida. Inclusive, eu gosto porque, assim, muitas vezes eu tô falando sobre, por exemplo, o que tu falou ali, sobre o aerógrafo, o uso do aerógrafo e a cera, né, para tratar ali o ressecamento do carnal. É um assunto que eu estava comentando naquele momento, e às vezes eu paro para olhar os comentários, e aí tem esse teu comentário que complementa, né? Traz uma informação complementar, a gente troca ideia, muitas vezes eu ajudo em alguma questão, então é importante sim eu estar parando e olhando aqui os comentários, tá bom? E até nesse caso aqui é o tempo de secagem, né? Tá secando aqui o couro e a gente tá aqui olhando os comentários. O Marco comentou aqui: faço alforjes para bicicleta. Tive dificuldades com o pigmento verde, que acabou clareando com o tempo, ficando amarelado com a ação do sol. Já o marrom, o café e mesmo o uísque e mel, que são cores, né? Ficaram normais. Tá, pronto. Eu até sei o problema aí que pode ter causado com a tua tinta. Teu tingimento, no caso, né? Que tu faz. É, Eu posso comentar aqui por enquanto que não secou 100% e eu vou ter que colocar outra mão também. Mas sobre a questão do, do pigmento verde, dentro da categoria de tintas à base de álcool, cada pigmento tem sua peculiaridade. Porque o que é que acontece? É, não sei se vocês sabem, pigmento azul, se eu não me engano, é um dos pigmentos mais difíceis de se encontrar na natureza. Então, às vezes vai muito químico, vai algumas coisas diferentes ali que dão um trabalho maior para atingir esse pigmento, né? E fazer essa pintura, esse tingimento aí que você faz. O verde ele é misturado com o amarelo, né? E foi o que tu falou que quando passa um tempo ele vai clareando e vai ficando amarelado com a ação do sol. Tem um pouco da questão do pigmento azul ser mais problemático. Se eu não me engano, o vermelho também é um pouco problemático, tá? O pigmento vermelho. Ele vai saindo com o tempo, né? Normalmente os pigmentos mais claros é vermelho, clarinho, azul, clarinho, verde, que é um pigmento misturado, né? Azul e amarelo. Eles dão um trabalhinho maior para o artesão. E aí entra a questão também do sol, que ele por si só já amarela, né, a peça. Ele tem essa questão da pátina. A pátina é o envelhecimento do couro, ele é um tom mais amarelado. E aí quando você trabalha com verde, que ele já tem amarelo na composição, tem a questão do amarelamento do couro, do sol, e aí ele vai realmente puxando mais para amarelo. Às vezes não é nem questão da tinta, não é nem questão da marca. Muitas vezes é esses problemas naturais que acontecem, é tipo uma coisa que não dá para para evitar. Uma dica que eu dou para ti, Marco, é tentar, né, utilizar tinta base de água. Eu não indico você fazer direto no produto final para um cliente, tá? Mas sim colocar no teu uso ou então de algum amigo. Chega lá, ó, meu grande amigo, eu tenho um presente para você, olha que legal. Tome aqui uma peça feita por mim. Você vai utilizar isso aqui todos os dias da sua vida, seu trabalho, e me dá um feedback. Basicamente isso. E aí ele ganha uma peça sua e você ganha o feedback dele sobre aquele tingimento. E aí você utilizar o tingimento base de água, porque o que é que acontece com ele? Ele tem essa questão de fixar, né, bem no couro. E as ações do sol e do tempo normalmente são menores nesses tipos de pigmentação, tá? Quando você faz pigmentação não, né? De pintura, no caso. Nesse tipo de pintura, porque a pintura à base de água, ela vai só naquela camada e é acrílica, então é muito difícil daquilo ali sair.
Realmente, como é bicicleta, tem muita ação, sol, às vezes chuva, tem suor, então é algo a se testar, né? Uma base de água. Se você quiser manter a cor, né? Tem essa questão também. Mas às vezes você só pode falar, ó, gente, pigmento verde, ele com o tempo muda, né? A cor, tem a ação aí do sol e tal, é uma coisa natural, né? Você vai comprar uma maçã, por exemplo, com o tempo ela vai estragar, é um produto natural, né? E normalmente o tingimento, né, base de água e pigmento, ele é uma coisa que leva mais para essa ideia do natural. Ela tem um toque natural do couro, ele é transparente, né? Não é uma coisa, uma camada ali por cima. É realmente um toque mais natural para a peça. Eu vou passar outra camadinha aqui rapidão do, da tinta de acabamento, aproveitar que ela secou mais, só para deixar mais uniforme, tá? E aí, gente, falando um pouco sobre tipos de pintura também, da tinta à base de água, é, você consegue também perceber com essas pinturas que cada tinta você consegue aplicar uma técnica diferente, né? No caso, eu falei aqui que eu gosto de fazer marmorização com a tinta à base de água, porque na verdade, só dá para fazer marmorização, né, do jeito que marmorização tradicional com a tinta à base de água, aquela pigmento acrílico ali. E aí você consegue fazer os detalhes, consegue trazer aquele olhar, né, tradicional da marmorização para o trabalho em couro. Consegue trazer deixa eu mostrar para vocês aqui, essas linhas aqui, ó. Você só consegue com tinta à base de água. Você não vai fazer com tinta à base de álcool, não dá. E aí é um tipo específico de pintura que eu só posso utilizar. Por exemplo, também é a pintura dos pets, né? Esse aqui, do bichinho realista. E aí vai outras técnicas também, do 3D e tudo mais, mas a parte de pintura, eu só posso utilizar tinta à base de água. Não tem outra tinta para utilizar aqui. Não dá para fazer tingimento com ele. Aí eu vou adicionando cores e tal, mas é tudo base de água. Então é uma técnica de pintura também que dá para fazer isso. Existe também muita personalização. Eu estou fazendo uma carteira, não tenho como personalizar aquela peça com o nome da pessoa, por exemplo. Aí você pode correr para tinta base de água. Você pega um pincel, faz ali um detalhezinho, coloca uma letra, alguma coisa do tipo. Aí você personaliza, né? É uma técnica de pintura também. Rodrigo perguntou aqui: você tem alguma aula sobre o chaveiro que você mostrou? Não tenho, Rodrigo, mas pode ser que saia alguma coisa depois. Não nesse projeto agora, a gente já está com todas as aulas definidas, mas futuramente, quem sabe aí a gente cria alguma coisa sobre o chaveirinho PET. Aqui está secando ainda a peça da tinta de acabamento. Aí eu falei para vocês, né? Tem características para cada tinta. Ela realmente demanda um tempo a mais para secagem. Ela é mais líquida, né? Ela lembra muito mais água do que a tinta fina. Inclusive, um amigo meu que trabalha com. Ele é cuteleiro, mas trabalha com couro porque precisa fazer bainha para faca, né? Tem esses detalhes aí do trabalho em couro. E aí ele conheceu a Veox através do meu trabalho. E aí ele foi comprar no site da Veox e tem o nome tinta fina. E ele só conhece. Um detalhe importante também que eu preciso passar para vocês. É uma história, mas traz um ensinamento, tá, gente? É, A tinta fina, ela tem esse nome por escolha da Veox. Não quer dizer que ela é uma tinta fina, assim, sabe? A textura dela é fina. Ela é grossa comparado com qualquer outro tipo de tinta. Eu acho ela uma tinta bem grossa. Ela tem uma textura mais grossa. O nome tinta fina é um nome que a Veox escolheu para tinta à base de água deles. Aí ele foi, comprou no site, achando que a tinta fina era uma tinta à base de álcool, por ela ter, né, esse nome fina, achou que era a base de álcool que ele já tinha usado, que é uma tinta bem fina, parece realmente uma água, sabe? Você pegar um copo d'água, mexe assim, você vê que tem aquela, né?
liquidez, é bem fininho. Então, ele comprou a tinta fina achando que era base de álcool e não usou. Simplesmente, quando chegou, ele viu, abriu a tinta, viu que não era fina, né? Na textura da tinta não era fina, ele queria usar aerógrafo para alguns trabalhos específicos lá, ele não conseguiu. E aí teve que. Ele não devolveu, né? Eu no final comprei as tintas dele depois. Mas no geral, e algumas ele doou para mim também. E aí, no geral, ele. Você tem que observar isso, tá, gente? Sempre observar a descrição do produto. Não quer dizer que a tinta fina, com esse nome, seja uma tinta realmente de espessura fina. Ela é só um nome que a marca escolheu para dar na tinta. Ela é uma tinta à base de água. A tinta de acabamento, ela é uma tinta que eu, né, no meu uso, eu acho que ela é mais fina do que a tinta fina, que é a base de água também, mas ela é mais líquida, né? Ela tem o olhar, né, a textura mais líquida do que a outra. E aí, dentre elas, a tinta rápida, que é a tinta base de álcool, ela é muito, muito mais líquida. Ela parece realmente um vidro de álcool que você abriu ali e balança. Tá, acho que não tem mais nenhum comentário. Aí a peça tá secando aqui, gente. Ela vai demorar um tempinho a mais. Quando terminar de secar, eu mostro para vocês o resultado. E aí a gente vai agora para tinta à base de álcool. Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu falei para vocês a secagem e cura, né? Que é 12 horas. A de acabamento também é legal. Deixar esse tempinho. E aí a tinta à base de álcool a gente vai aplicar aqui o marrom, tá? Que é a tinta rápida marrom da Veox. Ela é uma tinta, né, base de álcool barra solvente. E aqui eu vou utilizar a boneca. Vocês vão perceber a diferença da aplicação, vão perceber também a diferença de secagem, de textura da tinta, enfim, né, observem isso aí, que é uma coisa importante. Vou mostrar aqui, mais pra cá. Um detalhe legal é que a tinta base de álcool, ela normalmente não junta tanto pigmento no fundo. Você dá uma, né, balança pouco aqui e ela já mistura por completo. E aí como é que acontece? Eu vou pegar aqui a boneca e vou aplicar um pouco da tinta nela aqui. Percebe que pegou assim, né, a tinta já. E aí você vai aplicando com movimentos circulares. Dá para perceber, gente, ó, que a boneca aqui, ela absorve muita tinta, né? Aqui, ó, na primeira vez que eu coloquei, ela já acabou com a tinta nesse pouquinho. Então, um dos usos do aerógrafo legais do uso, né, do aerógrafo é essa economia que ele traz. Normalmente ele economiza bastante tinta e a boneca gasta mais. E aí você vai aqui, ó, em movimentos circulares, aplicando. Matheus, eu quero deixar o mais uniforme possível. Tem como? Tem. Você vai aplicando várias camadas, tá? Matheus, eu quero deixar. Teve gente que me perguntou como que eu faço aquelas manchas no meu trabalho. Aí eu, meu Deus, que mancha? Eu fiquei me perguntando, né, se eu deixava mancha no meu trabalho. Mas é algum detalhe de pintura que eu escolhi naquela peça que o cliente quis, que às vezes, tipo assim, você não precisa aplicar várias demãos de tinta. Às vezes a peça já fica muito bonita, por exemplo, assim, né? Ah, eu gosto desse detalhe aqui que fica mais claro num lado, mais escuro em outros. Isso pode ser um detalhe também da sua peça. Não porque você está pintando isso aqui de marrom que tudo tem que ficar de uma cor só e uniforme, né? Dependendo do que você quiser utilizar, dá para fazer de várias formas, né? Matheus, eu quero deixar 100% marrom. Aí você vai aplicando várias camadas. No caso da tinta base de álcool, você percebe que
também, não tem como tirar isso aqui. Isso aqui, gente, não vai mais sair de jeito nenhum. Então, você pode ir passando várias camadas de uma vez só, não precisa esperar secar. E aqui, ó, você vai aplicando, aplicando até ela ficar por completo marrom. E absorve bem, ela tem uma secagem muito rápida por ser a base de álcool, né, o solvente. Isso aqui, ela não tem, não tem tempo de secagem, assim, o tempo dela é de cura, né, claro, mas a secagem dela é muito rápida aqui, eu já posso encostar, né, que não vai ter tanto problema. Não vai sair daqui do couro também. E aqui, ó, já dá pra ver que pintou bem rápido, né? E tá basicamente seco. Ó. Aí se você quiser, Matheus, eu quero deixar mais escuro, você vai aplicando mais, né, mais a tinta para fazer o tingimento completo. Matheus, eu quero que penetre mais as camadas, você vai aplicando mais tinta. Normalmente, se você quer uma profundidade maior de cor, eu indico que você está utilizando os pincéis de algodão, porque não vai absorver tanto, né? Vai aplicar mais daqui matéria, vai aplicar mais material, mais tinta no seu couro, e aí você vai ter até menos desgaste de material, você vai ter uma profundidade de cor maior. E aqui já tá basicamente, aqui já tá seco, tá, gente? Também tem um tempo de cura essa tinta base de álcool. Aqui você já pode estar aplicando algum acabamento, se quiser, depois eu vou falar mais sobre, mas é mais tranquilo. Mas o tempo de cura que é preciso, tá? Você precisa deixar ela ali pelo menos umas 8 a 12 horas também, para poder ficar 100% seco. O pigmento que tiver aqui ficar mais tranquilo, para você estar fazendo qualquer outro tipo de trabalho em cima. Matheus, eu já termino de pintar aqui e já faço minha peça logo, não tem problema. Gente, assim, não, porque ele não vai estar na mão do cliente depois que você terminar, né, normalmente. Então, o tempo que essa peça descansar, de qualquer forma, mesmo que seja pronta, ela descansando ali já é um tempo de cura da tinta, sabe? Não é que você terminou de fazer o tingimento, ó, eu tenho que deixar essa peça aqui descansar 12 horas, só vou voltar para trabalhar com ela daqui 12 horas. Não. Você pode estar continuando o trabalho, mas o importante é que essa peça descanse esse tempo antes de chegar na mão do cliente final, né? De quem vai utilizar mesmo ali a peça. Então, esse é o tempo de cura que precisa para as tintas, né? Para os tingimentos, pigmento, e pintura também. Então, basicamente, esse marrom aqui já tá pronto, né? Para mim já tá ok. Se eu quisesse uma. Ó, ele ficou com uns tonzinhos mais claros nos cantos, mas eu poderia estar aplicando mais tinta, mais tinta rápida, né? Nesses tons mais claros, mas eu gosto desse resultado assim. Ele não, ele fica ele dá a visão de que foi feito à mão, sabe? Não é uma coisa indústria, não é uma coisa industrial, é um detalhe bonito. E é aquela coisa, né? Cada artesão vai desenvolvendo a sua identidade. Tem artesão que gosta de deixar uma coisa bem uniforme, né? Bem mais de uma cor só. Não é problema, também não quer dizer que seja algo industrial, mas é uma identidade. Ó, o tinta de acabamento tá assim, tá? Aqui, gente, ainda dá para colocar mais outra mão, porque ficaram as partes que concentram mais tinta do que as outras, então você vai colocando mais mão de tinta para poder ficar de uma cor só, né? Mas aqui também eu acho legal esse tipo de design, né? Aqui, ó. E outro detalhe também é que o meu pincel tava com um pouquinho de marrom, tá? Então, não era o mesmo marrom que eu utilizei na tinta fina, mas é um pincel que eu utilizo para tintas marrons, então pode ser que o pigmento mudou um pouco. Mas é isso. Com a tinta de acabamento, é uma tinta muito boa. Aqui, da tinta de acabamento específico,
você já pode passar um paninho aqui, porque ela já está praticamente pronta, já vem com essa questão, né? De ter um pouco de cera na composição dela que dá essa possibilidade de já utilizar a peça assim. Na tinta base de água, a tinta fina, eu preciso aplicar um acabamento aqui, né, para dar 100% de certeza que vai ficar tudo seguro aqui e que vai dar uma durabilidade maior para essa tinta, para pra essa pintura no caso, né? Pronto, gente. E aí, tipos de pintura para utilizar a base de álcool e solvente, eu tenho aqui um exemplo de marmorização, mais ou menos, que eu faço, né? Isso aqui é uma pintura à mão que eu faço, que é base de álcool. E aí vocês percebem que eu quero trazer transparência nesse pedaço de couro aqui, que eu quero que tenha uns pedaços que tenham mais detalhe de tinta e outros que tenham um pouco do couro, que, enfim, dá para ver bem aqui mais perto, ó, que tem detalhes mais escuros, tem uma profundidade de cor, né? Tem vários tons, né, do roxo que vão passando aqui um roxo mais escuro, um mais claro, tem um pouco mais transparente, tem um mais opaco. Então, se eu quiser trazer um detalhe de transparência, eu vou utilizar base de álcool. Vai ser basicamente assim. É, Se eu quiser deixar, tem alguns tipos de marmorização também que eu faço, né, na técnica de pintura, que eu utilizo base de álcool para fazer um visual assim com transparência, tá? É, Aí falando sobre durabilidade, deixa eu só dar uma olhada se tem algum comentário aqui. Ó, o Marco comentou que com a base de água eu consigo fazer efeito degradê ou manchado, tipo detalhes mais escuros ou mesclado, ou a cor é sólida, fechada e uniforme. Pronto. Com a tinta base de água, ela é assim, o degradê, deixa eu tentar mostrar aqui pra ti o que eu consigo explicar de degradê com a tinta base de água. Dá pra perceber aqui nessa peça que eu utilizei preto, cinza e branco, né? Vários tons dele, mas foi basicamente isso. E aí você percebe que daqui do branco e do cinza vai passando para um preto, e entre eles tem meio que a mistura de todas as cores, né? Dessas três cores. É como se fosse um degradê. Então, se tu colocar um azul aqui, um vermelho aqui, e aí tu vai fazendo essa mistura dessas cores, ele vai fazendo um degradê. Você vai puxando o tom do azul para um roxo, né? E indo para o vermelho. Você consegue fazer sim esse degradê. Inclusive, essa peça aqui é assim, eu dar um spoiler para vocês. Eu pingo, né, a tinta preta, aí faço aqui alguns detalhes, aí coloco um pouco do cinza, a preta ainda tá molhada, eu vou misturando um pouquinho das duas, e aí coloco branca e misturo um pouquinho das duas aqui na peça mesmo, e aí faz esse degradê. Você vai, né, enquanto a tinta tá molhada, você vai adicionando outra cor e vai misturando elas entre si. E aí faz esse detalhe de uma cor passando para outra. É, e aí dá para fazer esses detalhes sim. Agora, é, não dá para fazer, deixa eu ver, tu perguntou aqui, mas pronto, não dá para passar esse efeito manchado com detalhes mais escuros. Não dá para fazer com aquela transparência, né, na tinta base de água não dá. E normalmente ela é uma coisa de uma cor mais sólida, fechada e uniforme. É tipo isso aqui, ó, que dá pra ver, ó. Ela é uma cor mais, né? É realmente a tua descrição, ó. Deixa eu ver. Vou focar. Focou. É uma cor mais sólida, fechada e uniforme. Se eu pegar aqui a base de álcool, tá vendo que tem transparência, né? Dá pra perceber que tem o couro ali. Dá pra colocar mais tinta base de álcool pra pegar mais pigmento, mas ele sempre vai dar pra ver um pouco do couro, sabe? Ele tem uma transparência. E a tinta base de água não, ela tome, é um negocinho assim, ó.
ela é bem opaca. Ela cobre mesmo, sabe? Assim, fica uma superfície diferente. E aqui não, ó, pra anotar, sabe? Então, quando você trabalha com transparência, se você quer dar transparência no trabalho, usa álcool. Se quer deixar uma coisa mais uniforme, fechada, uma cor sólida, traz a pintura, né, com a base de água. E aí também dá para fazer essa questão do degradê, mas é uma técnica já bem mais avançada, assim, mais complicadinha de se trabalhar. Tinta de aquarela. Tá, aquarela é uma tinta muito utilizada para arte, tipo pintura em papel, né? Principalmente em papel de algodão, é, que você pode utilizar técnicas aguadas. Não funciona para couro, tá? Pelo menos assim, nunca utilizei, nunca vi ninguém utilizando e provavelmente vai sair muito fácil do couro, a tinta de aquarela. Até no papel mesmo, você precisa, dependendo de alguns acabamentos. Então, tinta de aquarela, não sei. Não, assim, né? Não indico. Primeiramente, não indico. Mas eu não sei se alguém já usou, se tem usos. Enfim, não conheço realmente. E é porque eu olho bastante sobre pintura de cor. Não, nunca vi. Dá pra você pegar uma tinta base de água e aplicar um efeito de aquarela. Aí dá. Que aí você pega a sua tinta base de água, dilui um pouco com água, e aí você vai fazendo uns efeitozinhos ali né, de pinceladas com água. E aí dá pra dar um detalhe de aquarela em algum trabalho que você quiser fazer. Aí funciona. Aí você consegue, tipo, imitar uma tinta de aquarela com a tinta base de água. É... Deixa eu ver aqui, gente. Tá, eu tava falando sobre durabilidade, né? Eu ia entrar, na verdade, no assunto de durabilidade. E aí, como eu sempre venho essa questão, quando eu trabalho muito com o público internacional, e aí o pessoal lá não conhece muito sobre tingimento e pintura de couro. Matheus, como assim? Lá tem um mercado grande de tintas, de acabamentos, de coisas assim. Tem, mas no artesanato não tanto, sabe? É uma coisa que o pessoal do artesanato lá prefere comprar um couro já pronto para fazer o trabalho dele. Então, e principalmente quando fala de marmorização. E aí, essa técnica de pintura que eu utilizo, ele sempre pergunta, Matheus, como funciona a durabilidade dessa tinta? Ou como funciona a durabilidade desse material que tu utiliza, né? Eu for utilizar no meu trabalho, vai ter uma durabilidade boa? Eu sempre falo que é como se fosse um couro qualquer que já vem acabado do costume. Claro que é artesanal, então ele tem um nível é, menos industrial, né? Comparado com o costume. Mas ele funciona da mesma forma. Você vai ter os mesmos cuidados com qualquer outro couro que você compra, de não deixar ele entrar em contato com a água, não levar muito suor, sol, chuva, arranhão principalmente, que dependendo do uso, se o couro arranhar já é um problema muito grande. Então é como se fosse qualquer outro tipo de couro comum que você compra no costume, né? Um couro pintado com tinta base de água ou de álcool, tá, gente? Então, você sempre vai se levar essa explicação para o cliente, que ele funciona como qualquer outro tipo de couro. Não é porque ele foi pintado à mão que ele vai ter uma durabilidade menor. Não é que ele foi pintado à mão que vai ter menos qualidade ou coisas do tipo. Então, sempre leva, né, esse pensamento aí com vocês para explicar sobre a durabilidade da tinta, do pigmento, né? Matheus, e meu couro, sei lá, eu tô usando uma tinta ruim e a tinta tá saindo. E o problema não é do tingimento nem da pintura, é da tinta, sabe? Então, dá uma olhada sempre nas marcas que vocês estão utilizando, que aí dá para você perceber que não é sobre o tingimento ou a pintura, e sim sobre o material, né, que você utilizou, que no caso a tinta. Tem gente que tem experiência ruim com artesãos que compraram uma carteira, uma coisa do tipo, que a tinta saiu, ou que o pigmento saiu. Mas você não sabe qual tipo de material que aquele artesão utilizou. Pode ser que ele utilizou uma tinta ruim
e aí o cliente já tem essa experiência ruim, né, com coisa pintada, e aí ele vai trazer aquilo ali pro resto da vida. Aí trabalho da gente, né, também explicar sobre essas questões, tá bom? É, dependendo da pintura, você vai precisar ter um cuidado a mais, tá, gente? Então,